João 6, versículos de 8 a 11. Jesus fala sobre a multiplicação dos pães, a multidão faminta. Ele diz aos discípulos: dá-lhes vós mesmos de comer. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus. Fazei-os assentar. Havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em um número de 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e em seguida distribuiu às pessoas que estavam sentadas. Igualmente distribuiu os peixes, que Deus lhes deu tanto que queria. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles o recolheram, e dos pedaços que sobraram, dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. Existe um princípio que gera prosperidade, um princípio que gera crescimento, um princípio que gera transformação em todas as realidades da nossa vida, que é o princípio do servir. São Francisco, depois na oração, a famosa oração de São Francisco, que virou um cântico, que é tão popular entre nós, ele diz assim: onde é ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E aí ele diz: pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Meu irmão, minha irmã, lembre disso. É dando que se recebe. Quando São Francisco faz essa oração, ele está falando exatamente desse princípio bíblico, o princípio do servir. E o que é servir, Geraldinho? Servir é dar, seja o que for, uma atenção, uma palavra, um recurso financeiro, uma ajuda, um apoio, sabe? Um serviço, um trabalho que você tem, um dom que você tem, um talento que você tem, sem esperar receber nada em troca. É ter mais alegria no dar do que no receber. Servir de verdade, não por causa do valor, sabe? Ou melhor, por causa do preço, porque o outro pode recompensar, mas no valor do serviço, no valor, na nobreza do que há no servir. Lembra da viúva? Ela não deu o que sobrava, ela deu tudo o que tinha. Os outros que estavam lá ofertando, ofertavam as sobras. E aí eu digo para você, meu irmão, o princípio do servir, ele vai liberar uma série de promessas na sua vida. Se você for um homem de serviço, se você for uma mulher de serviço, vai liberar uma série de promessas na sua vida. Ele vai garantir a vitória, mesmo que você esteja tão pouco na sua mão. Com pouco, o pouco com Deus é tudo o que você precisa. Tem gente que diz assim, né? O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Mas eu quero dizer para você que não é só muito. O pouco com Deus é tudo o que você precisa. Viu? Guarde essa frase. O pouco com Deus é tudo o que você precisa. Escreva, o pouco com Deus é tudo. Quando a gente lê essa palavra, você vai ver exatamente a liberação dessas promessas. Olha como é interessante. O André, irmão de Simão Pedro, ele diz assim, um dos apóstolos, o apóstolo André, ele diz assim, mas Senhor, quando ele diz, dá-lhes vós mesmo de comer, e ele diz, Senhor, o que é isso para tanta gente? Hein? 5.000 homens. Só tem 5 pães e 2 peixes. Olha que extraordinário. Olha que espetacular. Ei, meu combatente. Olha que extraordinário. Olha que espetacular. Quando Jesus recebe o pouco daquele menino. Porque ele podia pensar como André, mas 5 pães e 2 peixes. Você ainda não entendeu o que é a multiplicação de Jesus. Você ainda não entendeu o que é o princípio do servir. Gente, aquele menino podia dizer, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Vou ficar para quem? Para mim. Ele diz não. Ele oferta.
Perceba como André demonstrou, sabe? O nosso foco se limita ao que falta. O nosso foco não é o que falta. O nosso foco, às vezes, é igual o de André. A gente fica no pouco. Mas, Senhor, só tem um menino com 5 pães e 2 peixes. O que é isso para alimentar uma multidão? Será que o seu olhar é no pouco ou na multiplicação? Nossa postura deve ser o contrário. Temos 5 pães e 2 peixes. Sabe? Ele foi ousado porque mesmo com um pouco, as pessoas dizendo isso é nada, ele falou o que tinha. Porque ele podia ter dito, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes, isso não é nada, vou ficar quietinho no meu canto. Não, o menino se pôs a servir. Perceba o detalhe, o menino se pôs a servir. Olha, Senhor, é o que eu tenho, cada um dá o que tem, eu digo isso para vocês. Não se cobre extra, mas eu queria dar isso. Não é o que você queria, a gente dá o que a gente tem. E com abundância, o menino tinha 5 pães e 2 peixes, ele deu os 5 pães e os 2 peixes. Ele deu os 5 pães e os 2 peixes. Ele foi ousado, mesmo que as pessoas digam, mas isso não é nada. Eles focaram no pouco, eles não perceberam que Jesus estava ali. Ei, cuidado para não ser aquele que não percebe que Jesus está aqui. Ei, seja aquele que percebe. Jesus está aqui. Ele está agindo em nós. Se lhe perguntarem, mas você tem pouco dinheiro? Você tem pouco dinheiro ou você tem muito? Talvez se você seja aquele que tem pouco, eu quero dizer para você, o pouco não é a sua realidade, ele é a sua fase. Como assim, Geraldinho? Com certeza, se você tem pouco, você está melhor do que aquele que não tem nada. Mas seja fiel nesse pouco que você tem, que você vai chegar no muito. Cada vez que eu sou fiel no pouco que é colocado na minha mão, eu acesso muito. O menino foi fiel e serviu com o pouco que tinha. Ele não teve vergonha de dizer, eu tenho 5 pães e 2 peixes, mas são 5.000 pessoas. Ele disse, eu tenho 5 pães e 2 peixes, está aqui. Toma, recebe o serviço. O milagre da multiplicação acontece porque aquele menino foi fiel no pouco para alimentar uma multidão gigante. Após a multiplicação, só para você entender como o pouco com Deus é tudo que você precisa, após a multiplicação, não foi só 5.000 homens que comeram. 12 cestos foram recolhidos. Do que sobrou, a palavra deixa claro, do que sobrou dos 5 pães e dos 2 peixes. Do que sobrou dos 5 pães, não é do que sobrou, não. Do que sobrou dos 5 pães e dos 2 peixes, ainda recolheram 12 cestos. Seja fiel no pouco, que Deus lhe confiará muito mais. É bíblico, não sei o que estou dizendo. Essa promessa é de Deus para ti. Seja fiel no pouco que você tem. Quer crescer? Sabe o que você tem? Esse pouco, esse quase nada. Comece com o que você tem do lugar onde você está, apenas sirva, apenas coloque à disposição, igual o menino, onde é que ele estava, naquele espaço, e naquele espaço que tinham 5.000 homens, ele colocou o meu pouquinho a serviço, o teu pouquinho nas mãos de Deus vai virar tudo o que você precisa para crescer e ainda para sobrar, porque o princípio da prosperidade não é só o que você precisa, é o que sobra para você abençoar outros. Meu sonho é comprar uma casa. Mas não tem nem o dinheiro para dar entrada. Esquece que Deus é capaz de fazer um milagre. Quantos combatentes aqui disseram, eu não tinha nada, Geraldinho, mas fui com a coragem de um combatente. Deus multiplicou, à medida que eu fui dando passo, Deus foi dando jeito e a providência foi acontecendo. É preciso confiar na providência, porque muitas vezes nós não vamos ter muito, mas é nesse pouco que a gente tem que Deus vai fazer coisas grandiosas. Infelizmente, a falta de confiança, infelizmente eu te digo, a falta de confiança nos leva a perguntas de, será que Deus quer o meu crescimento? Claro que Deus quer o teu crescimento. Será que Deus quer isso? Claro que Deus quer o melhor para você. Será que Deus quer que eu tenha minha casa própria? Claro que Deus quer que você tenha a casa própria. Será que Deus quer lhe dar aquilo que você precisa? E obviamente você precisa de uma casa para morar. Deus fez você para que você seja um vencedor,
para que você tenha uma vida plena, feliz e abundância. Ele derramou todo o seu sangue para a tua salvação, morreu, ressuscitou por amor a você. Como é que Deus não quer o melhor para ti? Muitas pessoas não estão vivendo o melhor de Deus na sua vida, porque não tem a coragem de confiar e dar o primeiro passo. Dê o passo que Deus dá o jeito. Aquele menino deu o primeiro passo, chegou e disse, ele não pensou em resolver o problema, ele pensou em servir. Dá-lhes voz mesmo de comer, eu tenho 5 pães e 2 peixes, é o que eu tenho. 5 pães e 2 peixes. Tenha fé, haja pela fé. E o que é fé? Caminhar sem ver. Você vai dando passo, confiante, meio sem saber o que virá depois. Vai dando passo, Deus vai dando jeito. Sirva, partilhe o pouco que você tem. É dando que se recebe, não ao contrário. Tem gente que está esperando receber. Quando eu tiver muito, eu dou. Nunca vai ter. Você precisa servir primeiro para que você possa ter muito, meu irmão. Ei, o único que pode salvar do pouco para muito é Deus. Quer ter mais? Sirva. Que Deus tira você do pouco para muito. Se você dissesse que quer ter muito dinheiro, mas não sabe administrar R$100, como é que você vai querer ter 1 milhão? Fiel no pouco. Deus te deu só 10, administre bem esses 10. Deus te deu 100, aí você vai estar preparado para 100. Chegou no 100, administre bem o 100, que Deus vai te preparar para 1000. Entendeu? Ei, administrou bem 1000, Deus vai te preparar para 10.000. Administrou bem 10.000, vai para 100.000. Administrou bem 100.000, vai para 1 milhão. E eu digo para você, o que é isso, gente? É assim sucessivamente. Não é o pouco que você tem. É como você cuida do pouco que você tem. É como você serve com o pouco que você tem. O pouco com Deus é tudo. Então, meu irmão, minha irmã, a questão, o que está faltando para você? Não é você ter pouco ou você ter muito. Mas é se você está usando e servindo com o que Deus lhe deu. Se você estiver usando o que Deus lhe deu, se você estiver servindo com o que Deus lhe deu, você vai ver o que é multiplicação. Pega o que você tem. Se você não serve, pega o que você tem e coloca a serviço. Porque se você não serve, não tem como acontecer a multiplicação. Se aquele menino não tem guardado 5 pães e 2 peixes, a multiplicação não aconteceria. Agora, se você pega esse pouquinho que você tem, você vai ver. Você experimenta o milagre. Quando você tiver como princípio usar o que você tem, o seu talento, o seu dom, o seu tempo, para servir, Deus vai te levar para o próximo nível. O que é que você tem? Pouca fé? Pois use. Não é ficar justificando que tem pouca fé. Use essa pouca fé que você vai remover montanhas. Use o pouco dinheiro que você tem, use o talento que você tem, comece a servir, comece a mudar a vida das pessoas sem esperar nada em troca. Quanto mais você investir, se doar, mais se receberá. É dando que se recebe. Esse é um dos grandes princípios para garantir a vitória. Quando confiamos e ofertamos o que temos, Deus faz o milagre acontecer. E com os 5 pães e 2 peixes, alimentaremos uma multidão e ainda sobrarão 12 cestos.